Paz de Cristo, sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Irei falar sobre as 4 lições que aprendemos com o rico fazendeiro. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Enquanto você localiza o texto, quero de antemão agradecer a todos vocês que têm deixado o like, o comentário e têm compartilhado, também têm deixado a sua sugestão e têm nos ajudado da melhor forma possível, que é com a sua oração. Que Deus te abençoe, pois aqui não buscamos fins lucrativos nem projeção ministerial, e sim pregar a palavra do Senhor. Dentre tantas lições que poderíamos aplicar em nossas vidas dessa parábola, eu destaco 4. Mas antes de entrarmos no corpo da mensagem, veja que interessante. Este homem da parábola do rico fazendeiro, ele era o que a maioria das pessoas gostariam de ser. Era um homem rico. Observamos que o Senhor Jesus Cristo não falou nada contra a riqueza, mas como a idolatria da riqueza, isto é, o efeito da riqueza sobre ele. Então, baseado nesses versículos, irei trazer uma palavra de Deus para você. Antes, vamos analisar a sua situação profissional, para depois trazermos as 4 lições principais que poderíamos aprender nesse texto, dentre outras. Apenas destaquei 4. Primeiro, ele teve uma excelente colheita, conforme podemos ver no versículo de número 16, e ainda no versículo 16, observamos que a sua riqueza foi adquirida de forma honesta. Já quando chegamos no versículo 17 e 18, podemos observar que ele foi também sábio e previdente. Até aqui, tudo bem. Mas quando observamos no decorrer do texto, que vamos ler alguns versículos daqui a pouco, podemos observar que ele cometeu 4 deslizes. Em primeiro lugar, vamos ler o versículo de número 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Ou seja, ele preocupou-se inutilmente. Eu quero perguntar para você, amados irmãos, quais são as suas preocupações? Quais são as suas metas? Quais são os seus objetivos? Quais são as suas prioridades? Pare para pensar. Analise. Segundo lugar, ele pensou somente nas coisas terrenas. Veja que diz o versículo 18 de Lucas 12. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruirei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Em primeiro lugar, analisamos que ele preocupou-se inutilmente. Segundo, pensou somente nas coisas que são da terra. Em Colossenses, capítulo 3, verso 1 e 2, diz que devemos pensar nas coisas que são de cima e buscá-las. Às vezes nós sabemos que temos a nossa cidadania terrestre, né? Estamos aqui na Terra, também somos cidadãos celestiais, podemos usar essa expressão. E as pessoas negligenciam. Nós estamos aqui como forasteiros, conforme diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Se não me foge a memória, deixa eu ler esse versículo de Pedro. 1 Pedro, bem no finalzinho da Bíblia, capítulo de número 2. Deixa eu só conferir aqui, meus irmãos, para não citar a referência errada para vocês. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que diz: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhai das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, somos aqui peregrinos, somos forasteiros, estamos aqui de passagem. Filipenses capítulo 3, verso 20, diz que a nossa cidade está nos céus. Então, ele preocupou-se de forma inutilmente. Tem pessoas que estão se preocupando muito com as coisas da terra, estão esquecendo das coisas espirituais, estão centradas só no materialismo. E Deus está falando para você, existe uma vida após esta vida. E a terceira lição que podemos observar quando lemos esse texto, como eu estou com a Bíblia aberta aqui, ele desconheceu a verdadeira riqueza, conforme nos diz o versículo 19. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te, ou descansa. Ele desconheceu a verdadeira riqueza. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 6, versos 19 e 20, que devemos ajuntar tesouros nos céus. Não existe uma proibição de você trabalhar, ter uma poupança, ter investimentos, mas se fala de questões de prioridade. As pessoas estão negligenciando demais as coisas espirituais. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Nós buscamos primeiro as demais coisas e negligenciamos o reino de Deus. Se é que buscamos, podemos falar isso. Às vezes somos negligentes demais. Então, e também podemos observar aqui entre o versículo 17 e 19, que ele se esqueceu do autor de todas as bênçãos. Em Provérbios capítulo 10, verso 22, diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dores.
Então tem pessoas que querem até as bênçãos, mas esquecem do autor de todas as bênçãos, que é Deus. Dentre tantas coisas que poderíamos observar nesse texto aqui, destaco que ele preocupou-se inutilmente, focando apenas nas coisas terrenas, desconheceu a verdadeira riqueza, que não está aqui na questão material. Não estou dizendo que é errado você ter riquezas materiais, mas as questões de prioridade não devemos negligenciar de buscar as coisas espirituais, e as pessoas têm negligenciado. E também ele esqueceu do autor de todas as bênçãos. Tem pessoas que se esquecem de Deus, só se lembram de Deus quando estão na pior, quando estão passando problemas emocionais, problemas financeiros, problemas na questão de enfermidade e doenças. Aí se lembram de Deus, a não ser se esquecem do seu Criador. Não se esqueça do autor de todas as bênçãos. Então, para concluir essa mensagem, podemos dizer que as riquezas não dão vida e paz. Ele estava totalmente preocupado. Conforme podemos ver, lê depois do versículo 15 ao 19 para você analisar o que eu estou dizendo. Podemos observar também, quando focamos no versículo 17, que trazem preocupações inúteis à riqueza dessa vida. Ele ficou preocupado, esqueceu de tudo, só pensava na riqueza. Em último lugar, devemos usá-las não para nós, e sim para Deus. Veja o que aqui diz o versículo 21. Assim é o quem tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, de uma certa forma, aquilo que Deus tem te dado, use também para o reino de Deus. Então, como é que eu posso, irmãos, usar não só para mim, mas para Deus? Ajudando o seu semelhante, ajudando o seu próximo de alguma forma, de alguma maneira. Não podemos acabar com todos os problemas do mundo, mas na nossa pequenez, dentro das nossas limitações, podemos sim ajudar as pessoas que estão ao nosso lado. Eu faço uma parte, você faz outra, outra pessoa faz outra, e assim vamos ajudando aos poucos os nossos semelhantes. O rico fazendeiro, as 4 lições que poderíamos aprender baseado nesse texto. Repito, preocupou-se inutilmente, pensou somente nas coisas terrenas, desconheceu a verdadeira riqueza e esqueceu do autor de todas as bênçãos. Espero ter ajudado você. Foi apenas uma reflexão para que você venha rever os seus conceitos, venha rever as suas atitudes e tentar ser uma pessoa melhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor.